Gostando da aula? Quem está aprendendo muita coisa com a idade espiritual? Fantástico, né? Aí a gente faz uma análise daquilo que nós somos. Somos crianças, adolescente, jovem, adulto espiritual. Tá bom? Vamos começar nossa aula? Então baixa a cabeça, vamos orar. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado por essas pessoas, Senhor Deus, que decidem no seu coração aprender mais de Ti. A Tua palavra diz que só esse desejo, Pai, já nos traz grandes bênçãos. Que Tu abençoe realmente cada um naquilo que querem para as suas vidas, da saúde, da prosperidade, da tudo aquilo, Senhor Deus, que eles almejam. Em nome de Jesus. E prepara desde já o nosso coração, a nossa mente para essa aula, Paizinho. Que seja conforme a Tua vontade. E que a equipe aqui do CENIB Criativo esteja realmente preparado, Senhor Deus, para dar uma aula bem dinâmica e que chame a nossa atenção. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eita, vamos lá, vamos começar. Você já deu boa tarde aí para quem está do seu lado. Oi, oi. Oi. Oi, som? Oi. Oi, oi. Tudo bem, vamos lá. Isso. Vamos lá. Se você sem microfone, eu preciso. Oi. Eita. Oi, som. Baixa só um pouquinho, por favor. Vamos lá, hein? Nós já aprendemos sobre bebê espiritual, criança espiritual, jovem e o adulto, certo? Perfeito. Bom, e agora nós vamos aprender sobre os obstáculos do crescimento espiritual, tá bom? Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia lá em Lucas 8,14. Vamos lá, já pega o seu caderno aí, sua Bíblia, esteja preparado para as anotações, que hoje a nossa aula vai ser muito dinâmica e você vai aprender bastante. Vamos lá, Jesus disse que existem 3 coisas que sufocam o crescimento do Filho de Deus. E em Lucas 8,14 ele diz: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e por isso não amadurecem. Vamos lá, Jesus fala 3 coisas, que é os cuidados da vida, as riquezas e os prazeres, certo? E a gente vai começar falando sobre as preocupações da vida, que não são poucas, né? São bastante. Todo dia a gente se preocupa com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, como que a gente vai chegar no nosso trabalho. Às vezes o carro dá um problema, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Né? Eu não tenho dinheiro. E a gente passa o tempo todo se preocupando com essas coisas. Mas em Mateus 6,33, a Bíblia fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. E todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. E você não precisa se preocupar com essas coisas que acontecem diariamente na sua vida. Você só precisa se preocupar em buscar o reino de Deus, em aprender mais da palavra dele. E pode ter certeza que todas essas outras coisas, Deus vai acrescentar no tempo certo. E o tempo de Deus é perfeito, tá bom? Então você não precisa se preocupar com essas coisas.
E uma das coisas também que atrapalha bastante o crescimento espiritual é a ansiedade da vida, certo? E alguém aqui, todo mundo recebeu aqui um papelzinho, não foi? Na hora que foi dar a chamada lá, cadê o papelzinho, um número e um papelzinho? Isso. O que é esse papelzinho, Felipe? Essa daí é a oração do ansioso, tá bom? E a gente vai ler ela agora, para quando vier aquela preocupação, né? Aquele teste, você vai falar com Deus dessa forma. Vamos lá. Senhor, tu sabes da minha ansiedade, tu sabes dos meus problemas, das minhas necessidades, e eu sei que tu me amas. Eu sei, Senhor, que tu podes fazer o impossível. Se precisar, tu pode resolver da tua forma e no teu tempo. Senhor, eu vou confiar em ti. Sabes que eu vou fazer. Eu vou fazer o que tu queres da minha vida. E tu não queres que eu me preocupe. Então, Senhor, eu estou entregando isso para ti. Você vai orar dessa forma. Você vai entregar para Deus. Você vai fazer o que tiver ao seu alcance. Tá bom? E pode ter certeza que Deus vai resolver. Deus condenou Esaú por deixar a sua fome momentânea dominá-lo, a ponto de entregar aquilo que Deus lhe dera por um simples prato de sopa, tá? Isso está lá em Hebreus 12, 16 e 17. E Deus nos adverte a gente não fazer isso. Por medo da sobrevivência, muitos crentes, eles acabam faltando o culto, eles acabam desobedecendo seus familiares, quem é de menor, né, jovem, assim, por algum motivo acaba desobedecendo seus familiares, deixam de ler e estudar a Bíblia. Isso acaba tornando eles trabalhólatras. Alguém sabe o que é isso? Meu Deus do céu, de onde que o Felipe tirou essa palavra? Trabalhólatras. Alguém sabe dizer? Alguém, meu Deus, não passa, né? Sabe o que tem a ver com trabalho. Mas trabalhólatra, aquela pessoa trabalhólatra, é aquela pessoa que ela é viciada em trabalho. Conhece alguém assim? Aquela que você fala, ei, lá na minha igreja vai ter o nosso culto hoje, vai ter a nossa programação do Noite do Chocolate. E aí você convida essa pessoa e essa pessoa nunca dá. Ah não, eu tenho trabalho, eu tenho que fazer uma tarefa da faculdade. E essa pessoa nunca tem tempo para Deus. E a gente não pode ser assim, nós não podemos nos tornar profanos como foi Esaú, tá bom? Em 1 Coríntios 10, do 9 ao 10, Deus nos adverte, Deus adverte contra nós. Nós nos preocupamos, como fizemos os judeus, sobre o seu futuro e sobrevivência, quando Moisés demorou a descer do Monte Sinai. Ele nos adverte contra uma onda negativa do nosso próprio pensamento. E que geralmente nos leva a resmungar e a reclamar constantemente. E nisso, o povo daquela época, eles colocaram à prova o nosso Deus. E por conta disso, morreram 23 mil pessoas. É muita gente, né? E detalhe, morreu todo mundo no mesmo dia. Agora, por que isso? Se Deus disse que Ele ia cuidar deles, Deus prometeu que iria cuidar deles. Agora, por que isso aconteceu? Porque eles não acreditaram no que o Senhor disse. Eles não creram naquilo que Deus havia prometido para eles. E Deus promete isso para a gente também, que Ele vai cuidar da gente. E a gente não pode, de maneira nenhuma, colocar Deus à prova, tá bom? Deus, Ele ama você. Ele me ama, Ele ama você. Ele sabe do que você precisa. Então, não se preocupem com as coisas que têm lhe deixado ansioso, tá? É por isso que Pedro fala que a gente tem que lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você todos os dias. Quando você sai da sua casa, quando você chega na sua casa, em tudo Ele tem cuidado de vocês. E Paulo também fala isso lá em Filipenses 4:6, que nós devemos levar nossas súplicas e petições a Ele, tá bom? Outra grande ansiedade em nossa vida, e que na minha opinião é uma que realmente atrapalha bastante o crescimento espiritual, são as mágoas e os ressentimentos. E as raízes de amargura que atrapalham o nosso crescimento, às vezes, não somente o nosso, não somente o seu, mas daquelas pessoas que estão à sua volta. Mas eu vou te contar agora, olha que eu acredito que você já deve ter aprendido, mas eu vou te contar o segredo para você não cair nisso. O segredo de você não entrar nessas raízes de
amargura e ressentimento, é você perdoar. É esse que é o segredo. Não porque aquela pessoa merece, mas porque Jesus merece. Porque Ele manda a gente fazer isso, tá bom? E assim que nós fazemos isso, a gente passa toda essa responsabilidade para o justo juiz, que é quem? Deus. Deus é o justo juiz, tá bom? E entregamos toda essa causa para o nosso advogado, que é Jesus Cristo, tá bom? O objetivo de Deus em ordenar que não retenhamos a mágoa é para o nosso bem, certo? Quem se magoa, preste atenção nisso, isso é muito importante. Quem se magoa é vítima 2 vezes do ofensor. Ou seja, toda vez que ela pensa naquela situação, naquilo que aconteceu, ela se magoa novamente. Porque o pastor José, ele naquele dia ele deu a pregação aqui e ele falou uma coisa que me atingiu e naquela mensagem que ele falou sobre a salada de fruta, olha só o tempo que o pastor José deu essa mensagem. E essa pessoa, por conta disso, daquilo que foi dito na mensagem, que não o pastor José falou, mas o Deus falou através do pastor José, a pessoa se sentiu magoada e ela fica, como diriam os mais antigos, né, remoendo aquilo na cabeça dela, tá bom? E cada vez que ela faz isso, ela se torna a vítima, novamente, daquela mágoa, daquela tristeza, tá bom? Então, por isso que você precisa tirar a mágoa da sua vida. Nunca permita que os cuidados da vida, as preocupações, a ansiedade, medo, mágoa, nunca permita que essas coisas atrapalhem e tirem você do caminho do bom crescimento, tá bom? Como nós vimos agora no primeiro... Como nós vimos no primeiro obstáculo do crescimento espiritual, a gente viu que a gente não deve guardar ressentimento, a gente não deve guardar mágoas, nós devemos perdoar. Para a gente continuar, nós vamos ver agora o segundo obstáculo do nosso crescimento espiritual, que são as riquezas da vida. O seu alvo não deve ser ficar rico. Em 1 Timóteo fala, os que querem ficar rico caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Em Hebreus 13:5 também fala que nós devemos nos conservar livres do amor ao dinheiro e que devemos nos contentar com o que nós temos. Porque Deus mesmo disse, eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. O Filho de Deus, ele não pode ser ganancioso. Nós temos que nos contentar com tudo que Deus dá a nós. Nós somos cuidados por eles. Jesus disse que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Nós vemos isso em Mateus 6:24. O alvo da nossa vida não deve ser ficar rico. A gente tem que cortar a ganância da nossa vida. O seu alvo, o nosso alvo deve ser servir a Deus. É melhor estarmos num lugar menos agradável, na presença do Senhor, do que em lugares em fartura, como, por exemplo, nas planícies de Sodoma e Gomorra, que seduziram Ló e que levou ele a perder tudo, inclusive sua família. Nós lemos isso em Gênesis 13:10. Se Deus achar por bem que nós devemos viver na riqueza, nós devemos dar glória a Deus. Mas, se for da vontade dele, se ele achar melhor que nós devemos viver na pobreza, nós também devemos dar glórias a ele. Devemos dar graças a ele, glória. Nós temos que entender isso. O nosso alvo de vida não pode ser ficar rico. O nosso alvo de vida tem que ser servir a Deus.
Nós devemos lembrar da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Isso está escrito em Lucas 17, 32, 33. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Isso é um grande empecilho do seu crescimento espiritual. Ele é um obstáculo do nosso crescimento espiritual. O nosso foco tem que ser Jesus e o seu reino. O dinheiro, ele é apenas um complemento, um sistema para nós sobreviver. Nós temos que usar o dinheiro e não o dinheiro nos usar. O dinheiro, ele é apenas um modo de sobrevivência. O apóstolo Paulo disse que aprendeu a contentar-se tendo apenas comida e roupa. Não precisava ter muito. Então, nós também temos que aprender a nos contentar. Apenas ter o que comer e ter o que vestir. A gente não precisa de mais nada. A gente precisa apenas conhecer a palavra de Deus e vivenciar a palavra que a gente aprende, que a gente lê todo dia abrindo a nossa Bíblia. Paulo dizia que não precisava ter muito, porque aprendeu o segredo de viver contente em qualquer estado. A gente pode ler em Filipenses 4:11. Ele fala: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quer dizer que Paulo, ele adaptou-se a toda circunstância. Nada ele reclamava, tudo ele aceitava de bom coração, porque ele dizia, ele tinha a determinação, a fé, que era tudo determinação de Deus, determinou na vida dele. E é assim que nós temos que viver. Nós temos que aceitar tudo e aceitar a determinação de Deus para a nossa vida. Em 1 Timóteo 6,8, nós também lemos: por isso, tendo o que comer, o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Nós temos que estar satisfeitos com tudo que Deus nos propõe, nos permite ter. Nós temos que estar satisfeitos, a gente nunca pode reclamar, tá? Nós precisamos ser felizes, nós precisamos ser apaixonados por Jesus, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde. É um casamento, nós vamos fazer um casamento com Deus, nós vamos viver aquilo que Deus determina para nós. A busca da riqueza, ela é um grande obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Deus quer que nós aprendamos a ser felizes com tudo o que Ele proporciona a gente. A gente não deve reclamar, resmungar. A gente aprendeu lá no primeiro obstáculo que a gente deve pôr tudo, a nossa ansiedade, os nossos medos, tudo na mão de Deus, porque Ele não nos abandonará. Ele sempre vai estar ali olhando e sempre nos socorrendo. Deus quer que nós aprendamos a ser felizes. Deus quer que nós botamos em mente que o nosso alvo, ele deve ser servir a Deus. Agora. Boa tarde. Já vemos as preocupações da vida e as riquezas da vida. E agora vamos ver os prazeres da vida. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. 2 Timóteo 2:22. Nesse versículo, Deus manda fugir dos prazeres da juventude. O crente espiritual tem que fugir dos prazeres da juventude, dos prazeres da vida. Prazeres que vão minando o seu relacionamento com Deus. E começa a ficar difícil de você crescer espiritualmente.
Os prazeres têm muitas formas de aparecer nas nossas vidas. Uma delas é o sexo, a TV, comidas, bebidas, diversão, computador e muitas outras formas que geram prazer, euforia e alegria passageira. A Bíblia diz em Hebreus 11 que Moisés entendia esse conceito que era fugir desses prazeres que são passageiros na nossa vida e atrapalham nossa caminhada com Deus. O alvo das nossas vidas tem que ser agradar ao Senhor e não sentir emoção e alegria, pois se estas se tornarem a sua prioridade, você não cresce espiritualmente e chega à sua maturidade espiritual. Deus fala através do apóstolo João: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, o orgulho que possuímos, não é do Pai, mas do mundo. O mundo está passando, mas o que faz a vontade do Pai viverá para sempre. João 2:15 ao 17. Em Tiago 14, Deus nos avisa através de Tiago que caímos em tentação quando damos atenção a esses desejos escondidos em nós. O apóstolo Paulo diz que não podemos deixar esses desejos nos dominarem. Ele ainda diz que não devemos nem pensar como satisfazer esses desejos. E vemos isto em Romanos 13:14 e Romanos 6:12. O apóstolo Pedro nos exorta a nos abstermos das paixões que existem dentro de nós e guerreiam contra a alma. A gente vê isso em 1 Pedro 2:11. Deus nos criou para sermos alegres, com cérebros que geram serotonina, o hormônio do bem-estar e alegria. Porém, a geração deste pode proceder de estímulos pecaminosos. Aí pecamos. Esses estímulos também não podem nos escravizar, pois já somos escravos voluntários do Senhor. Satanás pode até usar coisas boas, como comidas, jogos, séries, celular, para tentar nos dominar. Porém, tudo em nossa vida tem que ser submisso ao Espírito Santo e glorificar a Jesus. 1 Coríntios 10:31. É isso aí. Vocês entenderam que Deus nos criou para a gente sentir prazer, para a gente ser alegre. Só que tudo aquilo que tem o poder de desencadear a serotonina no nosso corpo tem também o poder de escravizar. Então a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, quem gosta de malhar sente muito prazer, aquilo causa essa sensação de prazer, né? Ainda mais quando olha no espelho e está fortinho, né? Então isso pode também nos escravizar. E é como o Eric falou, a gente já se voluntariou para ser escravo de Jesus. Não pode deixar que nada mais nos escravize. Nenhum tipo de vício e nenhum tipo de alegria pode ser prioridade na nossa vida, mas o nosso crescimento espiritual sim, tá bom? Eu vou contar os segredos do crescimento espiritual. Quem quer crescer espiritualmente aí? Beleza. Tem alguns segredos. O Tiago está me ajudando e a gente vai já começar a falar sobre eles, tá? É importante reforçar o nosso processo de amadurecimento. Ele é simples. Está lá em Provérbios 2, do 1 ao 10. Eu vou dar uma resumida, mas ele diz assim: que se você buscar sabedoria, se escavar como se estivesse cavando para procurar ouro, prata, petróleo, se pedir e clamar a Deus e buscar, Deus vai se revelar a você. A sabedoria é Deus. Quanto mais você se esforça para buscar a sabedoria, mais você vai ter a revelação de quem Deus é, e assim você vai se tornar mais sábio, tá bom? Para você crescer no Senhor, você precisa ralar, não é simples. Exige um esforço da nossa parte. Você vai ter que abrir mão de alguns prazeres da vida. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você gostaria de estar fazendo para ralar, para escavar, para abrir os tesouros que tem na palavra de Deus. Então você tem que destinar tempo da sua vida para isso, tá bom? A ideia de alguns evangélicos têm, que quando uma pessoa aceita Cristo, faz uma oração, com 3 dias de jejum, entra em delírio, transe, e depois já vem adulto espiritual, isso não existe. Isso não existe. A partir do momento que você levanta a mão,
Naquele momento o Espírito Santo entra em você, você tomou a decisão, certo? Certinho? Só que por que na semana seguinte você está com vontade de fazer a mesma coisa que você fazia na semana anterior? Porque isso é um processo. Já inventaram alguma pílula que a Tati dá a Polínia e aí semana que vem ele já é adulto? Não, né? É assim também na vida espiritual. Não tem fórmula mágica, não tem elixir do amadurecimento espiritual instantâneo. Não existe isso, tá bom? Existe um esforço. Você precisa se esforçar. Não existe a pílula que faça você crescer espiritualmente. O crescimento acontece todos os dias, um pouquinho de cada vez. E sabe como é que a gente cresce aqui nessa igreja? Quando a gente pega a nossa meditação e toma uma decisão por dia. Aquilo é a prática. Você pega a palavra, entende o que ela quer que você faça, tira uma lição, toma uma decisão e muda. Naquele momento que você ora e pede força para Deus para cumprir aquela decisão, você apresenta a Deus a decisão que você tomou baseado na palavra dele, você está amadurecendo espiritualmente. E quanto mais decisões dessa você põe em prática, mais rápido você vai crescer, tá bom? Então, primeiro segredo, o crescimento ele é lento e gradual. Lento e gradual, tá bom? Anote aí que é importante. O crescimento espiritual é igual ao crescimento de um bebê. Acontece todos os dias, um pouquinho de cada vez. É tão gradual que o pai e a mãe, quando pensa que não, o menino já está tirando a habilitação e indo para o exército. Nem percebeu, foi gradual. Todo dia o pai olhava, olha a minha criança de 18 anos. É assim, tia Cléo? É, né? Já aconteceu com o Gabriel, já? E o pequeno agora? Quando a senhora se assustar, já foi também. Tá bom? É assim que acontece. Um pouquinho de cada vez. E você que está crescendo muitas vezes nem percebe o quanto já amadureceu. Um tempo desse eu estava pensando, caramba, tem 12 anos que eu estou caminhando com Jesus, estou na igreja, né? Não é fácil, mas quando eu penso a vida que eu levava 12 anos antes de hoje, é muito diferente. Muito diferente. Muita coisa mudou. Hoje minha mente pensa de uma forma completamente diferente. É outro Gabriel. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. São 12 anos caminhando, tomando decisões. De vez em quando dá uma escorregada, aí vem um amigo, ajuda a levantar. E é assim que funciona, tá? O segredo é encher sua vida da palavra. Não existe crescimento espiritual sem alimento. E a própria Bíblia fala que o alimento do cristão é a palavra de Deus. Não tem como você crescer espiritualmente assistindo mensagem de TikTok. Esquece. Não tem como você crescer espiritualmente se você não abrir a sua Bíblia e ler. Ali vem a palavra de Deus revelada para você. Porque o que você vai entender depende da situação que você está vivendo e que Deus colocou você para viver. Depende do momento da sua vida, da sua idade. Tudo isso conta. O que está acontecendo na sua família. E quando você lê a Bíblia, caramba, como isso se encaixa na minha vida? Só que quando o seu amigo lê, é outra situação. Talvez ele entenda de uma forma diferente, porque as experiências que ele teve até então são diferentes. E a palavra de Deus ela é específica para o coração de cada pessoa. É por isso que se eu ler hoje, eu vou entender uma coisa, amanhã eu vou entender outra. Olha o exemplo. Há umas 5 semanas atrás eu comecei uma série de mensagens no Nova Jovem falando sobre o Sermão do Monte. Ontem eu estava revisando minha mensagem e eu disse, cara, cadê o primeiro esboço que eu fiz? Aí eu fui procurar o primeiro esboço. Cara, como estava diferente o meu entendimento. Lá do primeiro dia para 5 semanas só. Caramba! Então, a palavra de Deus ela é viva. Ela vai mudando, tá bom? A Bíblia que temos é a revelação especial de Deus para os homens. Nem para os anjos foi revelado. Isso está em 1 Pedro 1,12. Tá? Nem os anjos têm a revelação que nós temos. Tá bom? É na Bíblia que temos É através das Escrituras que sabemos e conhecemos os atributos de Deus e suas qualidades, bem como seu caráter, justiça, amor e misericórdia. Conhecemos a Deus por conhecer os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus estão escritos na Bíblia, a sua palavra, tá? Nós crescemos através da palavra de Deus e é por isso que Pedro nos exorta: desejem ardentemente o leite da palavra. 1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. Tá bom?
Para isso, seguimos a orientação que você precisa ter seu horário específico de meditação diária. Quem tem um horário... Não, esse aqui é de meditação, eu não boto nada no lugar desse horário aqui. Eu normalmente digo que eu não funciono antes de 9 horas da manhã, meu cérebro ainda está assim. Ó. Tem gente que funciona melhor 5 horas da manhã, né? Não sou eu. Se você falar comigo 5 horas da manhã, vai ser o horário que eu estou mais estranho. Mas, ultimamente, eu tenho definido que quando eu chego no escritório é o horário que eu vou meditar, porque não tem ninguém. Eu que abro, estou sozinho, e é o melhor horário. Quando chega alguém cedo, eu ainda fico chateado. Pô, meu irmão, dá para tu demorar mais uns 15 minutos? Não. Porque é especial você ter um horário fixo para meditar. E no dia que eu fujo disso, é uma briga para me fazer fora de horário agora. Tá? Então, defina o horário. O primeiro horário, por mais que seja difícil, como é para mim, você faz diferença. Você determinar o primeiro horário do seu dia para estudar a palavra de Deus. Você vai encarar o dia de uma forma diferente. Tá bom? O maior segredo do crescimento é colocar a Bíblia dentro da cabeça, do coração e praticar na sua vida. Como acabamos de ver o primeiro segredo do crescimento espiritual, agora vamos ver o segundo segredo do crescimento espiritual. Anota, por favor. Temos que exercitar e praticar. Comparando o nosso crescimento com a alimentação de uma pessoa, não é só comer, e sim exercitar depois. Senão, engordamos e não nos movimentamos. Então, o segundo segredo do crescimento é exercitar ou praticar a palavra em sua vida. Colocar em prática o que aprendemos. Significa que você tem que ler, entender e pôr em prática o que você aprendeu e entendeu através da palavra de Deus. Isso é viver a palavra. Em Tiago 1:22, mas o homem que persevera na prática dessa lei será feliz naquilo que fizer. Ou seja, o homem que segue o que diz a Bíblia e não vai contra a lei de Deus será feliz. Se Deus mostrou que você precisa parar de fazer algo porque é desonesto, então pare de fazer. Se o Espírito Santo te incomodou em mudar algo na sua vida, então mude e obedeça. Quando Deus tocou no meu coração através do Espírito Santo, é porque Ele teve um grande propósito na minha vida, assim como Ele tem na vida de vocês. É por isso que nosso Deus, Ele é maravilhoso. Se Deus mostrou, se cair, levante, confesse e siga, pois vai passar no teste novamente para poder ser aprovado em outro nível. Lembrando que você pode ficar parado numa série ou num jardim de infância até Jesus voltar. Você tem que evoluir espiritualmente. Isso acontece quando entendemos que lemos a Bíblia e começamos a seguir a palavra de Deus. Você terá provas para avançar, tem que passar. Esse é um processo de santificação que todo cristão passa diariamente. Às vezes é duro e dificultoso, mas conseguimos com a ajuda de Cristo. É um processo pelo qual você se torna co-participante da natureza divina e da santidade. Isso está em Hebreus 12:10. Sem santidade, você nunca terá intimidade com Deus. Sem santidade, ninguém verá Deus. Isso está escrito em Hebreus 12. Você terá que comer desta palavra e beber desta água para exercitar a sua vida. Isso quer dizer que você tem que ler e exercitar os ensinamentos que Deus nos mostra através dela. De outra forma, você nunca chegará à maturidade espiritual. Você nunca receberá as bênçãos reservadas aos adultos espirituais. Sua vida não produzirá frutos que Deus quer de você. Sua vida terá pouco impacto na vida de outras pessoas. Quando você começa a exercitar
e a praticar os ensinamentos de Deus na sua vida, tudo melhora. As pessoas começam a perceber sua mudança. Não é fácil. Todo dia temos que enfrentar um gigante. Mas Deus sempre nos mostra o que é melhor para nós. Então temos que confiar nele. O segredo é palavra, palavra e palavra. No seu coração e no seu viver. Exercite-se, pratique e viva. Lembrando que o segredo é palavra, palavra, palavra. Obrigado. Vamos lá. Quem está cansado? E olha, vocês não estão cansados. Vamos fazer o seguinte. Agora você assistiu a aula, o finalzinho que estava faltando. Eu quero que todo mundo fique de pé. Deixe o banco descansar de você. Tá bom? O pessoal do CNIB Criativo pode se posicionar nas bases, por favor. Vocês sabem que todo final de matéria tem? Não, todo mundo junto tem? Tem o quê? Vou falar de novo. Tem prova, tá bom? Não quero ninguém assustado com isso. Você está sentindo falta de um irmão seu? Quem está sentindo falta? Quem está sentindo falta? Seguinte, a gente está com um público bastante baixo. Eu quero que agora você pegue seu celular, lembre de alguém que faltou, manda mensagem bem assim: ei, dá tempo ainda. Vem-te embora, deixa esse jogo aí e vem-te embora pro CNIB, tá bom? Manda daqui a pouco uma mensagem. Seguinte, não se assuste com a sua prova. A gente sabe que a pessoa fica nervosa, acha que isso é um vestibular, mas isso aqui não é Enem. Aqui a gente não está aqui para avaliar quem aprendeu mais, quem aprendeu menos. Isso aqui é só para a gente ter a sua nota. Mas, pensando em você, para lhe ajudar, a gente vai fazer uma revisão. Tá bom? Uhul? Beleza. Quem está com o número 1? Número 1, vem aqui com o Tiago e com a irmã Tati, por favor. Número 2, lá com a irmã Beth e com a Andressa, lá no finalzinho, por favor. Lá no finalzinho, lá naquela base do extintor ali embaixo de espalhar. Número 3, lá com o irmão Lucas e com a irmã Alice, mais conhecida como minha mãe, para mim. Número 4, aqui nessa base aqui com o Filipinho. Quem não pegou o papel? Vamos lá, deixa todo mundo aí que eu vou já olhar você. Rapidinho, vai lá. A fileira de trás todinha, vem pra cá, aqui ó, nessa parte da frente. E os demais pode vir lá atrás, tá? Lá na base do Lucas e da Dona Alice, por favor. Vamos lá, rapidinho. Irmão. Isso, aqui pro cantinho, tá bom? Vamos lá, atenção, CNIB Criativo. Cadê a Dona Cláudia? Vamos lá, vamos começar.
Oi. Já agora. Atenção, troca de base. Podem rodar sentido horário. Para lá. Para lá. Troca de base. Não está dando para nada isso aí. Não dá não. Eles nem terminaram de dar. Vamos lá. Mais rápido um pouquinho. Já? 1, 2, 3, solta.
Troca de base. Tá acabando antes? Só vocês, porque ele não tá acabando, por isso que... É porque eles são maiores. Então, Lucas... É aquele de mesa, assim? Já. Depois que eu fui olhar na caixa, que ele tem um. Desse dinheiro pra comprar você a Hilux. Muito perigoso. A Hilux é mesmo, a bicha é perigosa. É perigosa, ela é mais. Ela é. Das 4x4, ela é a que tem mais segurança. Faz a distância que existe. Isso é uma brincadeira com uma Hilux capota. Perigoso. Todas elas são meio porque elas são carro alto. É aquela história que pode falar aquela. Troca. Tem tempo, vai devagar. Égua.
Cláudia, põe 3 agora aí no teu. É. Marquinhos, quero falar contigo. Não, tu vai fazer. Isso aí é meu. Bota pra contar aqui só. Tá. Então, tenta colocar em 2. Eu já comecei. Vai, devagar. Intervalo tem que pegar. Ela me dá o ok dizendo que foi impresso. Tá em 1, então. Tá pegando a aula, quer fazer prova. Sim, intervalo. Vai ler a Bíblia. Depois só. Comemoraram Tentação. ainda deu alergia no rosto. Foi eu. Tu? Aí tá tudo aqui, eu tava até aqui de manhã. Mas por causa do chantilly? Eu tava conversando com a Eita. minha. Muito bem. Agora, bases encerradas. Vamos ao nosso intervalo. 12 minutinhos de intervalo e já retornamos. 12.